Sem muitas delongas, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, por favor. Romanos 13, a partir do verso 11. Aleluia. Diz assim, Romanos 13, 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura de Deus. Vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu quero colocar diante do Senhor essa mensagem, que ela possa, meu Deus, entrar nas nossas almas nessa noite, tanto aqui, Pai, com quem está conosco presencialmente, quanto quem está nos acompanhando pela internet, que o Senhor, meu Deus, abra o entendimento. Essa proposta que o Senhor formou é uma proposta genuinamente santa, pura, e nós queremos compartilhar, meu Deus, esses ensinamentos, esse estilo de vida. Se o jovem aceitar e aderir, ele vai ser bem sucedido. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Versículos fortes que falam de pureza e santidade. E em uma sociedade cada vez mais envolvida na satisfação das necessidades da carne, está a igreja do Senhor Jesus. No meio do mundo como está, que você sabe até melhor do que eu em algumas questões, está a igreja, está eu e você, no meio de tudo isso que está acontecendo aí. E a igreja tem o desafio de guardar a sua vida de santidade e pureza diante do Senhor e diante dos homens. O desafio da igreja ser santa não mudou. A sociedade vai mudando, as coisas vão mudando, mas o princípio continua sendo o mesmo. Se santificar significa não compactuar com o estilo de vida do mundo e abraçar o estilo de vida de Deus. O estilo de vida que está na palavra de Deus e o estilo de vida que Jesus viveu. Então, nós somos cristãos, somos seguidores, discípulos de Cristo. Então, aqueles que são seguidores, eles seguem o seu mestre. Então, aquilo que a Bíblia nos manda fazer ou viver, nada mais é do que a forma como Jesus viveu aqui na terra. Então, se nós quisermos ser realmente cristãos, pequenos cristos, como diz o significado da palavra, a gente precisa realmente buscar no Senhor, na sua palavra e nos nossos irmãos que estão para nos ajudar a viver o mais aproximado possível o estilo de vida que Jesus viveu nessa terra. Aí sim, nós iremos cumprir e ser representantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no meio dessa sociedade está a igreja, e no meio da igreja estão vocês, os jovens da igreja. E vocês são as pessoas que irão comandar a igreja daqui a alguns anos. Quando eu cheguei aqui, encontrei a Leiciane, uma adolescente, e hoje ela é a pastora de vocês. .
Encontrei o Aldair, não era ninguém. Só era um cristão muito apaixonado por Jesus e por vidas. E hoje tem me ajudado a governar a igreja. Cheguei aqui, encontrei um menino, adolescente, que ainda dormia com a mãe. E hoje é um homem de Deus, homem de bem, de família, filhos abençoados, e me ajuda a comandar a igreja. Quando eu cheguei aqui, muitos de vocês eram crianças, e agora estão me ajudando. Alguns que eu cheguei aqui ainda eram de colo, e hoje estão no dom divino junto comigo. Então vocês são aqueles que vão comandar a igreja daqui a alguns anos. Isso é um fato. E vocês, porque eu já tenho que lidar com essa realidade, lido com essa realidade há muito tempo. Mas vocês vão precisar lidar com algumas realidades. Perversão social, inversão de valores, degradação da família, revolução científica e tecnológica, dentre tantas outras coisas que têm acontecido a passos tão curtos nesse mundão afora. E vocês vão ter que aprender a viver no meio de tudo isso e ainda se guardarem. É um grande desafio. É um grande desafio. E eu, como seu pastor, eu entendo isso. Eu sei que é um grande desafio você, como um jovem, se manter puro, se manter santo, ter um propósito, se livrar do mal, não cair em armadilhas. É um grande desafio que realmente nós não temos condições, por nós mesmos, na nossa própria força, nós não temos condição de perseverar, de ter êxito, se nós não tivermos a ajuda de Deus. Porque o negócio está muito forte. Muito forte. Nós sabemos disso. E é exatamente essa realidade que você está vivendo, que foi profetizada há mais de 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo. Então, o espírito profético pegou o apóstolo Paulo e liberou, quando ele estava discipulando o jovem discípulo Timóteo. E ele liberou a palavra, ele disse lá, está em 2 Timóteo 3, 1 em diante: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando-lhes o seu poder. Afaste-se também deste. Então, não se engane, jovem, não se engane, o tempo está próximo. Você faz parte da geração da última colheita do avivamento antes de Jesus voltar. E isso daí você precisa entender. Precisa entender. Eu não sei quanto tempo vai durar essa colheita, talvez o resto de toda a sua vida, talvez algumas décadas dessa grande colheita que você vai precisar fazer no meu lugar. Quando eu não tiver mais força, nem pique, nem energia, ou o Senhor já tiver me promovido para a glória. Mas você precisa continuar isso. Porque o tempo está próximo. As profecias estão se cumprindo. As coisas estão acontecendo. Sabe, meus queridos? E aí, a igreja tem que viver. Os dias estão se passando, os jovens vão envelhecendo, né? O adolescente, a criança sai da infância e vai para a adolescência. O adolescente sai da adolescência e passa para a juventude, né? A coisa vai, o tempo só caminha para frente. E aí você se vê diante dessa realidade, você
olha para dentro de você, você vê a sua estrutura, e aí isso vai refletir em quê, querido? Diretamente naquela hora que você vai ter que decidir como você vai viver a sua vida familiar. Se você vai ter alguém ou não, se você vai casar ou não, se você vai esperar em Deus, se guardar ou não, se você vai ter filhos ou não. Então, toda essa situação que a gente está vivendo hoje, reflete diretamente na formação das famílias dentro da igreja. E quem forma a família dentro da igreja são os jovens. Vai chegar um tempo que você vai ter que decidir se você vai, como é que você vai conduzir a sua vida nessa direção. Alguns já estão nessa crise, outros já estão passando da hora. Outros nem estão pensando nisso, mas é porque cada um está vivendo uma fase diferente da vida. O fato é que cada um de vocês vão ter que decidir como é que vocês vão conduzir essa situação na vida de vocês. Porque se vocês não decidirem, o mundo vai decidir por vocês. Ou então a carne de vocês vai decidir por vocês. Enfim. Existe uma promessa na Bíblia da pessoa ter uma família, sabe? Lá em Salmos 68, a parte A do versículo 6 diz o seguinte: Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar para quem vive só, para quem é solteiro. Existe a promessa de Deus dar uma família para quem é solteiro, para quem é solteira. Então, é interesse de Deus que você constitua a sua família. Na hora certa, no tempo certo, você pode sim experimentar dessa promessa de ter uma família saudável. Mas, infelizmente, o modelo familiar da Bíblia está sendo brutalmente atacado. Sempre foi, mas agora é um ataque realmente sem precedentes. O mundo está imprimindo uma identidade deturpada das famílias segundo o modelo de Deus. Então o mundo está imprimindo de uma forma muito forte, o fracasso do modelo da família segundo o padrão de Deus. Então o mundo está imprimindo nas pessoas, isso já tem muito tempo, já tem décadas, principalmente na década de 70 para cá, está imprimindo a marca, da família tradicional. Qual é essa marca? Tem a figura do pai. A figura do pai é aquela figura do pai que é desprezada. Pode observar, o Dia das Mães é uma pompa, é um negócio, um movimento do mercado e tudo, e faz aqui e acolá. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Papai, feliz Dia dos Pais. Tá. Você sabe por quê? Porque foi impresso na sociedade que o pai de família, é um pai corrupto, é um pai que abusa, é um pai que abandona, é um pai que é ausente, é um pai que é prostituto, é um pai que é viciado. Essa é a figura do pai de família que o mundo imprime na sociedade. E a figura da mãe. A figura da mãe é uma figura depravada, uma figura deturpada. A mãe estressada, descontrolada, doente, sabe? Que grita, que briga, que vai para cima, que não compreende. Então, essa é a figura da mãe. Então, o que eles imprimem? Um pai ausente, depravado, corrupto, imoral, prostituto, se une com uma mãe estressada. Geram o quê, irmãos? Filhos. Um casal assim geram filhos frágeis, superficiais, mal resolvidos e propensos a todo tipo de armadilha do mal.
E é por isso que a gente vê geração após geração de jovens com seríssimos problemas de personalidade. Jovens frágeis, superficiais, sem preparo para a vida. E por isso sofrem demais. E o pior é que o mundo está conseguindo convencer a sociedade de que é isso mesmo. Que esse modelo não dá certo. Porque as pessoas elas vão acreditando nisso e vão se comportando assim, infelizmente. No mundão afora, as famílias estão sendo brutalmente abaladas com essas verdades. Sabe, querido? E muitas dessas famílias acabam se comportando exatamente dessa forma, como o mundo imprime. E aí um pai que começou ali, né, e tal, se esforçando, pega a corda do que o mundo ensina e começa a fazer, a mãe da mesma forma, e os filhos vão nascendo, e o resultado disso são filhos superficiais. E muitos desses filhos, quando convertem ao Senhor Jesus, são fruto dessa triste realidade. Jovens chegando para a igreja, fizeram uma decisão para Jesus genuína, mas já experimentaram, já passaram por tantas situações traumáticas e difíceis. E a igreja tem que estar aqui preparada e pronta para cuidar. Sabe, queridos? Mas quando esses jovens chegam na igreja e começam a entender como as coisas funcionam, começam a entender como é que realmente é para ser uma família, qual é a figura do pai, qual é a figura da mãe, como é que os filhos devem ser, eles começam a entender que é possível sim ter uma família abençoada, segundo a vontade de Deus. Começa a querer ter. Começam a almejar e fazer planos. Mas aí, ao mesmo tempo, elas olham para a realidade que elas vivem e elas caem num dilema. Como eu posso constituir uma família em um mundo do jeito que está? Como é que eu posso constituir uma família dentro desse modelo de Deus, se a família da qual eu vim, que era desse modelo, coleciona derrota? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que entender uma coisa: tudo no reino de Deus é pela fé. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, se você quer ter uma família abençoada mesmo, você tem que acreditar nisso. Tem que acreditar, porque é uma palavra, é uma promessa que Deus deu. Olha, na parte B de Gênesis 12, no versículo 3, Deus liberou a promessa através de Abraão, que diz assim: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em outras traduções que diz: por sua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então existe, olha só o projeto de Deus, amém? Em Salmo diz que Deus quer que o solitário viva em família. E a bênção de Deus corre como herança do pai da fé, que é Abraão. Então, se você acreditar que você pode sim constituir uma família, ter alguém do seu lado que vai lhe respeitar, que vai somar com você, que vai galgar juntos, os caminhos de Deus, e você se preparar para isso, certamente vai acontecer. Vai acontecer. Hoje eu cuido de vocês e cuido da maioria da família de vocês, seus pais. E eu vim até hoje aqui justamente para lhe dizer, daqui a algum tempo, se eu não for daqui, eu vou precisar cuidar também de você e do seu cônjuge. Então é por isso que eu estou falando isso para você agora. Você precisa entender que vai chegar o momento que você tem que encarar essa dura realidade de frente. E na nossa igreja, para ajudar os jovens, nós temos a visão do romance real.
né? Para o enlace matrimonial e formação de novas famílias, que ajuda os nossos jovens a se prepararem espiritual, emocional e fisicamente para passarem de estado civil, de solteiro para casado, sem passar por situações traumáticas, sem passar por situações vergonhosas e constrangedoras diante do Senhor e diante da igreja. É só para isso que a visão do romance real existe. E eu acredito demais nessa visão, meus irmãos. Eu acredito no sucesso dessa visão. Não só pelo que ela defende, mas pelos frutos que essa visão tem mostrado na vida de quem realmente decide viver. Sabe? O romance real, ele não é obrigatório, não é não. Porém, é o método mais seguro, e acredite, de escolher o seu futuro marido ou sua futura esposa. Existem muitas formas de você escolher alguém para você achar e empreender um projeto para viver o resto da sua vida, né? O jeito mais clássico é o camarada pegar um tacape e soltar na cabeça da mulher, pá, ela cair, agarra na trança, né? E arrasta para dentro da caverna. Foi o primeiro estilo, né? Primeiro método de escolha de uma parceira. De lá para cá, muita coisa se desenvolveu. E a nossa igreja desenvolveu a visão do romance real, e o romance real apresenta algumas vantagens para os que resolvem vivê-lo. E, como você acabou de ver, né, alguns dias atrás, a pastora Rebeca falou um pouco sobre isso, né, que o romance real, na verdade, é um estilo de vida, não é um processo, mas você decide viver, né? E quando você decide viver essa visão lhe traz vantagens. E eu quero falar sobre essas vantagens, que daí que vem o tema da nossa mensagem de hoje, que é as vantagens do romance real. Amém? As vantagens, o que essa visão lhe favorece? Lhe favorece, né? Se você decidir andar debaixo dessa visão, o que ela vai lhe oferecer de vantagem? Porque para você aderir a alguma coisa, você tem que ver que vantagem você vai ter se você, né, entrar no negócio aí e viver algo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as vantagens do romance real. E a primeira vantagem do romance real é você ter a garantia de Deus escolher o seu cônjuge. Eu acredito que essa é a primeira e a mais importante, né? É a garantia de Deus escolher o seu cônjuge. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, o seu caminho, sua vida ao Senhor. Aí confia nele e ele agirá. E ele vai agir em todas as áreas da sua vida, inclusive e prioritariamente, quando chegar o momento de você escolher com quem que você vai pelejar a sua vida inteira. Porque é peleja. Tem áreas, meu irmão, olha, você não tem a mínima noção do que você vai se meter. Isso eu lhe garanto. Sabe? E por que nós temos a garantia de Deus escolher? Porque, irmãos, Ele sabe o que é o melhor para nós. Deus sabe o que é o melhor para nós. Então, se a gente decidir fazer com que Ele escolha, Ele vai escolher o que é o melhor para nós. Se a gente der essa opção para Ele, né, Senhor, eu posso escolher sim, Ele nos deu livre-arbítrio, amém, queridos? É por isso que depois que escolhe, tem que ficar lá, tá certo? Agora, se você abrir mão dessa escolha e confiar nele para ele escolher, você vai ter a garantia de que ele vai escolher o melhor para você. Porque Deus não erra,
E quando eu escolho, eu posso errar. Eu não estou dizendo que certamente você vai errar, não. Muitas vezes as pessoas acertam, só que a gente não tem a certeza, a garantia. Amém? Agora, quando a gente entrega realmente para o Senhor essa decisão, aí sim a gente vai ter a garantia de que a escolha de Deus vai ser a escolha certa. E quanto a essa escolha, nós temos que observar se é de Deus, né? Se é realmente de Deus. Porque você sabe, assim como Deus vê, o inimigo também bota para atrapalhar, né? Então, o mínimo critério que a gente tem que entender é que se é de Deus, é se pelo menos a pessoa é convertida, de verdade. É crente, como diz o povo aí fora. Se comunga da mesma fé que você comunga, que você acredita. É de Deus? Tá, mas aí, vamos ver se é da vontade de Deus. Né? Porque tem muito isso, né? Se é de Deus, beleza, então defende o reino, está junto, é crente de verdade, mas aí tem que ver se é da vontade de Deus, porque a família é projeto de Deus. Isso tem muito a ver com propósito, né? Qual o propósito de Deus em unir essas duas pessoas? Qual é o propósito? Né? E aí vem muito com aquilo que você faz no reino, né? Vem muito aquilo que você está envolvido no reino, as suas aptidões, aquilo que Deus já falou para você, em que área Deus vai lhe usar. E é nessa hora, meus irmãos, que a gente tem tantos problemas de relacionamento em casais. É por conta do propósito. Às vezes a pessoa é tão envolvida no reino e tal e tudo, e faz uma escolha que alguém não é. Ela é crente, não vai se desviar, mas é problema no casamento, porque são propósitos diferentes. Aí, nesse caso, alguém vai ter que ceder, porque não cabe espaço para separação. Alguém vai ter que parar de fazer o que está fazendo, ou alguém vai ter que se levantar e acompanhar quem está fazendo. Um dos dois vai ter que ceder. Então, para que não haja isso, tem que ver, né? É de Deus, se é da vontade de Deus e se está no tempo de Deus. Porque muitas vezes a gente vê que é de Deus, a gente vê que é da vontade de Deus, mas ainda não está no tempo, porque falta amadurecer, falta ser preparado para poder entrar nesse combate. Tem que estar preparado, tem que estar preparado emocionalmente, tem que estar preparado fisicamente, tem que estar preparado espiritualmente, tem que estar preparado financeiramente. Senão, meu irmão, o casamento que era para ser uma coisa tão legal se torna algo tão cruel. E aí nós vemos jovens se precipitando, escolhendo, passando por cima de etapas. E sabe onde vai cair a consequência das suas decisões? Bem aqui. E ainda fica bravo comigo quando eu vou lá e trato. Sabe, queridos? Então essa é a primeira, eu acredito que mais importante vantagem de você escolher realmente deixar na mão de Deus essa situação. E ao mesmo tempo se preparar para quando chegar o momento certo, você está preparado. Amém, queridos? Então, que vantagem poderosa, né? Você abrir mão dessa decisão e deixar Deus decidir, você vai aprender a ouvir Deus, vai aprender a depender de Deus, vai amadurecer em Deus, para entender o que Deus quer fazer com você nesse processo. Irmãos, isso é tremendo. É tremendo. Eu lembro quando eu sinto no meu espírito aqui que vários jovens aqui, não estão dando muita importância para o que eu estou falando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu não tinha filhos, a Hannah demorou quase 4 anos para nascer. Então, durante esses 4 anos de crente, o que eu fiz? Eu me preparei para ser pai. Ia para todo tipo de conferência de família, ia para encontro de casais,
ia para acampamento de casais. Todas as vezes que aparecia alguém falando sobre criação de filhos num domingo normal da igreja, olha, a pregação hoje é sobre família, sobre criação de filhos. Eu via na igreja muita gente que dizia, essa palavra não é para mim. Eu dizia, mas é para mim. Aí eu pegava e começava a anotar. Quando a Hannah veio, eu estava preparado. E é isso que eu estou falando aqui para você hoje. Quando chegar o seu tempo, você precisa estar preparado. E é agora que você tem que começar a se preparar. Não dê uma de doidão não, porque senão teu cavalo, tu vai cair do cavalo, mano. E pesado, com a cara no chão. Então presta atenção no que está sendo falado aqui, porque pode salvar a tua vida daqui para frente. Escuta. Primeira vantagem é justamente essa. A garantia de Deus escolher o seu cônjuge. A segunda vantagem é que você pode fazer, se você aderir ao romance real, você pode fazer dessa fase da vida um momento inesquecível. Esse período aí, você pode fazer dessa fase um momento inesquecível. Para quem? Para o casal, para você e para outra pessoa. Um momento inesquecível para Jesus, porque Jesus está no controle da coisa e Ele está se agradando, está se alegrando da forma como a situação está andando. Um momento inesquecível e alegre para a igreja, seus irmãos, suas irmãs, seus líderes, pastor, pastora, discipulador, todo mundo alegre e feliz, né, e orando, e acreditando, né, e tal, todo mundo ali querendo participar, e já se programando, né, um momento inesquecível para os pais, que vão ter muita alegria, no estilo, no tipo da união que está sendo construída, né, ou seja, essa vantagem de você fazer desse momento, né, dessa fase dessa vida que você está passando, de solteiro para casado, você pode fazer dessa fase um momento inesquecível. E isso tem muito a ver com o princípio da bênção. Fazer dessa fase da vida um momento abençoado. Ter a bênção de Deus em cima desse relacionamento. Ter a bênção dos pais, ter a bênção da liderança. Irmãos, eu já casei mais de 50 casais na igreja. Eu confesso para você, que nessa igreja e em outras igrejas, eu já fiz casamentos tão felizes. Tão feliz. Eu já celebrei casamentos, sabe, com tanta alegria, porque eu vi que Deus estava no negócio. Mas eu também já celebrei cada casamento, meus irmãos, que por mim eu não celebrava não. Pastor, não, eu sou ser humano, mano. Já celebrei casamento de casais, jovens, homens e mulheres, que nos deixaram na mão, por conta dessa má escolha. Sabe aquela bênção que o pai e a mãe dá, porque ele sabe que se ele amaldiçoar, aí que o negócio vai pegar? Sabe o pai e a mãe na foto ali, quando está com aquele sorriso meio amarelo? Sabe aquele momento que diz assim, olha, mano, bora logo ajeitar essa situação, porque é melhor casado que viver abrasado. É disso que eu estou falando. Então, se você aderir de verdade a essa visão, você vai ter essa grande vantagem de passar por essa fase da vida, sabe? E essa fase marcar sua vida, positivamente ou negativamente. Sabe, queridos? Então, se você aderir isso como estilo de vida, nossa, sabe, vai ser muito legal. Uma outra vantagem de quem, sabe, vive o romance real, é que o romance real preserva a sua integridade espiritual, ministerial e social. O romance real te preserva
ele te protege, sabe? Né? Sua integridade espiritual é sua comunhão com Deus, porque a pessoa, quando está se agarrando com outra, a primeira coisa que vai embora, o que é, irmão? É aquele tempo com Deus, né? É aquela oração, aquela leitura da Bíblia, é aquela vontade muito grande de estar com o braço levantado, chorando na presença de Deus. Vai embora. Não adianta. Vai embora. Vai embora. Então, quando a pessoa entra nesse lance aí, que fica apaixonada, que fica atraído, que fica, né, sabe, que resolve se envolver de outra forma, a sua integridade espiritual vai lá para baixo. E a pessoa sofre, meu irmão, que meu Deus do céu, porque está apaixonada, não pensa em outra coisa, é aquilo o tempo todo o tempo. Não abre espaço mais para as coisas espirituais, sabe, querido? Isso é muito forte. Já teve casar de jovens que bateu no peito e disse, na minha lata, como diz, né, o cidadão, eu vou mostrar para o Senhor que existe o namoro real. Tá bom, beleza. E eu falo isso com tanta tristeza e compaixão, meus irmãos. Né? Sabe, meus queridos? Então, essa visão, ela preserva a sua integridade espiritual, ministerial e social. Né? Preserva a sua integridade ministerial, por quê? Porque se você está envolvido em alguma coisa da igreja, você vai continuar envolvido nas coisas da igreja. Porque você não está premeditando em como satisfazer os desejos da sua carne. Então você vai continuar envolvido naquilo que você está fazendo para Deus e para os seus irmãos, vai estar envolvido nas atividades da igreja. E quando a pessoa ela não adere a isso, automaticamente o seu envolvimento na obra de Deus, naquilo que ela faz, dá um breque, dá uma confusão, e a pessoa fica chateada porque os irmãos estão julgando, os irmãos estão falando, aí começa, sabe, começa aquele negócio, meu irmão. Entendeu? É impressionante como a gente já sabe direitinho a cartilha como é que funciona. Né? E preserva a sua integridade social, que é o seu testemunho na igreja e fora dela. É muito bom, irmãos, quando a gente está no topo, aparecendo. Mas aí, quando vem as falhas, vem a opinião pública, que é o testemunho. E o povo vem com força. Então, o nosso testemunho dentro e fora da igreja. Rapaz, cadê aquele irmão, cara, que é tão envolvido? Olha, o camarada tinha uma palavra muito boa e tal. Ah, irmão, não, ele namorou agora. Poxa vida, agora está aí e tal. Pá, cadê aquela irmãzinha que, né, que dançava, que fazia peça de teatro, que liderava uma célula, que discipulava? Não, agora ela teve um negócio aí e tal, e se envolveu com uma pessoa aí e tudo, aí atrapalhou um pouco as coisas e tal. E aí começa, né? O comentário, zum, aí quando chega no ouvido da pessoa, qual é a tendência carnal? Já estão me julgando. A igreja, essa igreja, e começa a cacetar a igreja, começa a cacetar irmão, começa a cacetar o negócio. O culpado é a pessoa mesmo. Foi ela que aderiu, ela que decidiu, então ela tem que aguentar o rojão. Né? Então a gente tem que entender isso, querido, sabe? E quando a gente decide aderir a essa situação, a gente preserva a nossa integridade espiritual, ministerial e social. Uma outra vantagem de quem vive isso, né, que é a última que eu quero tratar aqui, é que quem adere a essa visão na nossa igreja, que essa visão ela evita frustrações emocionais. Evita muito as frustrações emocionais. Sabe, querido? Quem adere a isso, evita decepções com os irmãos da igreja. Ah, eu acreditei em ti e tal, e tu me enganou, só quis me usar, aquele negócio todo, aquele, sabe?
E depois fica bravo com a igreja também. E aí a gente tem que dar um jeito em Jesus de poder, sabe, fazer a coisa acontecer. Tentar uma reconciliação, né? Incrível. Sabe, queridos, evita conflitos e confusões pessoais. Evita conflitos e confusões com a liderança, com o discipulador, com o líder de célula, líder de ministério, né? Porque a liderança está vendo que o caminho que está tomando não é um caminho sadio, e eles chegam junto. E quando eles chegam junto, tem duas opções para a pessoa: ou ela realmente aceita, ou ela não aceita e fica brava. Aí começa, né, o atrito, começa a confusão, começa o conflito, né, e aí o negócio sai do controle. Né? Evita, sabe, queridos, frustrações emocionais, né? Paternidade e maternidade precoce ou indesejada. Quantos e quantos casos nós tivemos que ter que lidar com a situação, como foi a consequência de um desses casos que eu falei aqui do namoro real. Foram mesmo a fundo e tal e tudo, continuaram, depois saíram. A moça engravidou, depois que a moça engravidou, depois que teve bebê, o rapaz pegou e largou a moça com o bebê. Já tem uma outra pessoa, e a pessoa também para lá, e se acabou em nada. Não voltaram mais para a igreja até agora. São as frustrações. Quantas e quantas situações cruéis já não aconteceram a respeito disso, que traumatizam as pessoas, marcam as pessoas, ferem, deixam fissuras na alma, porque decidiram não viver essa visão, ou uma outra visão que prega pureza e santidade. No nosso caso, a visão do romance real. Então, gente, é uma vantagem muito, muito forte isso aí, sabe? Né? Evita conflito e confusões, por exemplo, né, com doenças, né, resultantes do relacionamento íntimo, HIV, HPV, herpes, sífilis e tantas outras coisas. E tem um outro lado da coisa que ninguém fala aí. A mídia não fala, né? A imprensa não fala, as pessoas não falam. Parece que não existe mais a AIDS, né? Parece que não existe mais o HPV, parece que não existe mais a herpes, a sífilis, o cancro mole, não existe mais nada disso. Gonorreia, não existe mais. Não existe mais. E o povo está morrendo todo podre. Quantas e quantas pessoas nós não tivemos que tratar, cuidar e tratar. Eu mesmo cuido pessoalmente de uma pessoa que é soro positivo, né? Ele ainda não aceitou Jesus, e já tem uns 6 meses que a gente acompanha ele, e eu perguntei para ele: meu varão, como foi, cara, para te adoecer? Ele me disse: olha, pastor, eu era casado há 10 anos, com minha mulher, tenho 2 filhos com ela, e eu me apaixonei por uma menina. Eu me apaixonei por ela, resumindo a história, eu larguei minha família para ficar com ela. E depois ela me deixou, me abandonou e me deixou com AIDS. E aí eu fiquei tão decepcionado que agora eu tenho caso com homens. Eu disse: tá, mas e aí? Às vezes rola com camisinha, às vezes rola sem camisinha, e a gente vai levando. Esse é o mundo das consequências, e as pessoas não falam sobre isso. Só existe um método contraceptivo eficiente, e só existe um método para você viver sem a influência dessas doenças. É a monogamia. É a pessoa ter um parceiro. Fugiu disso, é risco.
Já aconteceu tantos casos, queridos, que se a gente for falar aqui, meu Deus do céu, sabe? Já aconteceu casos da moça viver a vida toda no evangelho, nunca se meteu com ninguém, aí apareceu o camarada aqui na igreja e tal, né, vindo do mundão e tudo, aí converteu de verdade, um gostou do outro, casaram, de repente a menina começa a ter umas febres, uns negócios, não sabe o que é, chama, a gente vai lá, vai ver, sífilis, que o cara contraiu na vida pregressa. E aí vem a crise, deu para entender? Então, existe todo um processo, e a gente vai aprendendo, faz tempo, muito tempo, e de lá para cá, dependendo da situação, eu já tive pessoas que eu já casei na nossa igreja, eu tive que dizer, meu filho, vem cá, faz uns exames aí, vê como é que está isso, para te apresentar logo para a moça. Mas, pastor, porque senão vai ter surpresa, e aí pode dar problema. Já aconteceu de eu fazer a mesma coisa com a moça também. Isso é preocupação, é o outro lado da moeda, o outro risco que se corre. Sabe, queridos, está aí, o mundão prega que é um direito seu de ser feliz, e entrar no mundão mesmo aí, quanto mais você pegar, quanto mais você se envolver, quanto mais você, é um direito seu, seja feliz. Só que aí não fala da consequência da promiscuidade, a consequência na alma das pessoas. E é por isso, queridos, que a quantidade de remédios para depressão, para ansiedade, para o pânico, só vai aumentando de uma forma cavalar. Sabe? E quem gosta disso é a galera que vende remédio. Então, é muito mais benéfico, barato e responsável a gente trabalhar na prevenção. Sabe, queridos, a visão do romance real previne você de tudo isso. Não é fácil, não. Mas aqueles que decidem pagar o preço são aqueles que experimentam coisas grandiosas da parte de Deus. Aqueles que resolvem ter uma decisão radical a respeito de alguma coisa, para Deus, vão colher os frutos disso. Me lembro bem do romance real do pastor Danielson com a pastora Ellen. No tempo eles eram irmãos na igreja, e decidiram esperar no Senhor e viveram muito tempo solteiros na igreja, muito tempo mesmo, e entraram em romance real, decidiram se guardar, e hoje são casados, são os vice-diretores da nossa base regional, e a pastora Ellen está grávida agora de 4 meses, bênção de Deus, sabe? Coisas grandiosas têm acontecido na vida daquele casal. Lembro bem do pastor Haroldo com a pastora Marcela, meu Deus do céu, hoje são missionários na Itália. Gente, naquele tempo a igreja era pequena, rapaz, olha, foi difícil para aquele casal, igreja pequenininha, todo mundo sabendo da vida do outro, querendo saber, rapaz, olha, foi um negócio. Mas eles permaneceram firmes, sabe, acreditaram mesmo que era possível, e olha só o que Deus fez, enviou-os, para a Itália, estão vários anos lá fazendo a diferença ali, sabe. Eu acredito, queridos, que Deus honra as pessoas que decidiram fazer algo radical para Ele. Se você decidir fazer algo radical para Deus, Deus vai lhe honrar. Sabe? Decida viver essa visão. É o conselho que eu dou para você nessa noite. Se você decidir não viver, eu estou aqui para lhe ajudar. Agora o coro é seu. O máximo que eu posso fazer é orar com você, lhe ajudar a estar junto. Mas é você que vai sentir a pancada. Então, a minha eu sinto. As minhas guerras eu já tenho. A glória de Deus, nós já vamos aí para 20 anos de casado. Estou preparando uma festa muito legal.
né? Porque realmente é motivo para a gente comemorar. Já estamos entrando na fase dos sobreviventes. Tem muita gente que casou no mesmo ano que eu casei e não está mais casado. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que Ele também vai lhe ajudar, para quando chegar no tempo certo, você fazer a escolha certa. Amém ou não amém? Fique de pé, no nome de Jesus, e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.